Então, é muito bom estar aqui com vocês e poder observar, conhecer as reverberações daquilo que a gente faz em um determinado momento e que depois vai sofrendo dos outros, seja através de cursos, ou mesmo de novas pesquisas que vocês estão nos trazendo e que vão mostrando a dimensão possível de ser alcançada ou dos desafios, como disse há pouco, né? São questões complexas mesmo, e dada a complexidade é que a gente tem que unir forças. Eu acho que nós começamos, vocês da organização, né? Começaram muito bem, no sentido de reunir uma primeira mesa, pensando na questão do livro, né? Ele começou exatamente com a questão do livro, do fato, e, e em seguida a questão das metodologias, né? Metodologias, que são um grande desafio. Hoje, qual é o professor que não tem a preocupação de cativar o seu aluno para despertar o processo do gosto pela leitura e construir no seu vínculo um bom leitor? Esses são os todos nós, né? Da universidade à pré-escola, vamos dizer assim. Então, começar trazendo essas pesquisas, eu diria que já é o momento da gente sobre esse impacto, né, das dificuldades que nós temos pela frente para desenvolver, seja em pesquisa, seja em sala de aula. E agora nós vamos com outro tipo de enfoque em relação à terapia, né, bem diverso, que é a questão, dentro da literatura da sociedade, é a questão das literaturas relacionadas às ditaduras, né? Há processos que foram estudados por vários nossos alunos e alguns deles estão aqui hoje, né, para conversar conosco. Então, nós teremos nessa mesa o primeiro momento com a Amanda Lacerda, que trabalhou com todo literatura e ditaduras na escrita de mulheres. Então, a gente já tem um foco bastante delimitado, amplo e delimitado, e que resultou, eu diria, não só no livro, né, porque eu cheguei a publicação, então, já tem um material ali sendo divulgado, não é uma pesquisa que está estabelecida, é uma pesquisa que está sendo divulgada. Nós temos a pesquisa da Valéria, que também vai pegar essa questão da produção do Chile, da Argentina e do Brasil. E temos a Beatriz também, já em uma outra modalidade, mas vamos dizer assim, nós pensando, parando, refletindo numa produção gráfica adulta, se a gente pode dizer assim. Não é um material para criança, não tem essa implicação que tivemos aqui no primeiro, que diz respeito às metodologias. Eu acho que falar em metodologia, como despertar o aluno, como o gosto pela leitura pode ser trabalhado, não, estamos em outro patamar, que é um patamar que diz assim, de uma consciência do literário e do universo cultural que envolve os estudos da literatura. Quando a gente falava, né, o estudo da língua e da literatura, da língua e da cultura, a gente está esbarrando na questão da literatura que nos propicia esse enfoque mais amplo. Né? E aqui nós vamos ter essa oportunidade de ser com a Amanda e trazendo para nós os resultados dessa pesquisa. A Amanda continua o seu estudo agora no campo, perdemos, mas ao mesmo tempo temos o prazer de contar com ela, porque ela ainda está conosco na universidade, no grupo de pesquisa, e fez graduação e mestrado, falando rapidamente sobre o percurso da lei.
Ela fez graduação no mestrado na PUC, hoje está no Unicamp, na Academia de História Literária, é bolsista certificado, já foi bolsista CAPES, né? É docente de ensino médio em escola particular, mas na escola portuguesa. Ela tem uma proposta espetacular em termos do literário, porque isso é importante, a direção da escola, né? A gente contar também com a direção da escola desperta também. Então, tem essa possibilidade de falar. Então, vamos ouvi-la um pouco. E eu só queria destacar, antes de passar a palavra para ela, a importância da atuação da Amanda dentro do programa de literatura crítica literária, que agregou, né, somou com os seus interesses e interesses de outros colegas e criaram, né, este grupo de estudo de literatura e ditadura. Que aí que está dentro, né, do programa de literatura crítica literária, não só contou com o apoio do programa do grupo, mas também se insere hoje, continuando a desenvolver os trabalhos, pesquisas e discussões, os convites, né, para se focar nessa questão extremamente importante. Vamos agradecer e vejo você aqui, para poder também. Em seguida, nós teremos a Bia, que vai estar online, e, na sequência, a Valéria, de São Paulo. Boa tarde. Obrigada, professora Vera. Acho que foi uma apresentação muito generosa, né, procurando destacar como foi, e aí isso é o que eu quero enfatizar, como foi importante para mim a passagem pelo programa de literatura crítica literária, né, eu fiz a graduação também, professora aqui na PUC, em letras, e tive um longo intervalo até voltar para a universidade, para estudar formalmente no campo acadêmico. Nesse período, eu me dediquei à docência, à docência do ensino básico, que é um trabalho que eu continuo desenvolvendo. E foi um eu costumo, né, estar nos meus agradecimentos, estar no meu memorial de qualificação, e dizer que o mestrado da LCL foi uma experiência feliz. Eu acho que experiência a gente vive muito. Quantas a gente pode dizer que foram experiências felizes? Então, eu agradeço muito. Acho que o grupo de estudo de literatura e ditadura ele tem se amplificado na possibilidade de estabelecer interlocuções, né, entre as pesquisas que estão pensando a relação da literatura com o autoritarismo no geral, mas em especial com as ditaduras do Cone Sul. E o grupo de estudo só foi possível por conta do apoio do programa. Sim, na época, com a professora Diana Navas, como coordenadora, também como a professora Vera adiantou um pouco, né, a pesquisa de mestrado que eu desenvolvi aqui no programa se debruçou sobre dois autores, o Bernardo Kucinski, seu romance mais emblemático, K, no Lápis de uma Busca, e uma seleção de 3 contos do escritor chileno Alejandro Zambra. A minha proposta foi, numa perspectiva comparada, né, observar como é que a ditadura estava representada do ponto de vista do percurso memorialístico de 2 gerações diferentes. Essa pesquisa de mestrado foi publicada em 2022 pela editora Lutz. E eu ingressei no doutorado na Unicamp no começo do ano passado, né, portanto, em 2023. A minha tese de doutorado ela é, de alguma forma, um desdobramento dessa proposta de pesquisa que eu desenvolvo no mestrado, aqui com algumas outras perspectivas, né? Então, segue o interesse pela relação entre literatura e ditadura, segue o interesse pela América Latina, e em que perspectivas esse tema ele é não uma representação só do passado, mas especialmente do que ele ecoa no presente, né? Então, o título provisório da minha tese é Enredar o Tempo de Escrever o Corpo, Diálogos entre Literatura e Ditaduras Latino-Americanas. Na tese, eu proponho investigar os mecanismos estéticos e literários de representação da violência promovida pelas ditaduras, né? Tendo em vista as 2 coisas, né? Então, Enredar o Tempo é a perspectiva da segunda geração. Então, todas as autoras desses 3 romances que eu seleciono como corpos são filhas de desaparecidos, de militantes,
de torturadores, então elas têm uma relação de segunda geração com o contato da memória da luta política contra a ditadura e do que foi a violência que estava empreendida contra essa luta política de oposição. Então, Enredar o Tempo está nesse recorte de qual é a perspectiva com que se rememora e se reconstrói os passos desse momento de exceção de violência de Estado. E Inscrever o Corpo, porque me interessa saber como nessas obras o corpo feminino é representado a partir também de uma perspectiva feminina, porque a gente está falando de 3 autoras mulheres, de 3 protagonistas, que referenciam essa geração anterior por meio dos corpos de mulheres mortas, torturadas ou desaparecidas. Devido à limitação do tempo, aqui para possibilitar um debate talvez um pouco mais aprofundado em um aspecto, eu escolhi falar do romance Aparecida, da Margot Dillon, que é essa primeira capa aí. O corpus inclui também o romance Mapocho, da escritora Nona Fernandes, e O Corpo Interminável, da escritora brasileira Cláudia Lage. A Nona Fernandes é chilena. Mas para hoje eu escolhi falar desse romance Aparecida, é um tipo de romance, mas talvez nem seja a melhor classificação. É uma das questões que eu pretendo pensar, desenvolver na tese, né? O quanto esse hibridismo da forma surge de uma demanda da própria questão que se impõe para a autora, né? Mas eu escolhi hoje, então, falar do Aparecido. Então, como é que se inicia o romance Aparecido? Se inicia quando a equipe argentina de antropologia forense liga para a narradora a fim de lhe dar uma notícia. De acordo com os resultados do exame de DNA, alguns ossos encontrados numa vala comum pertencem a Marta Angélica Taboada, a advogada e ativista mãe da narradora, desaparecida em 1976 pela ditadura militar, quando ela, a filha, tinha pouco mais de 10 anos e 3 irmãos mais novos. Aí tá, né? O título é bastante direto desde a primeira página, né? De desaparecida, o status de Marta Angélica Taboada passa a ser Aparecida. O que isso vai reverberar do ponto de vista da filha, que a partir de um conjunto de ossos, a gente não está falando nem de um esqueleto completo, né? A partir de um conjunto de ossos, vai precisar reconstituir uma relação até então estabelecida pelo desaparecimento. Eu vou começar falando de 2 pressupostos para a pesquisa. O primeiro é a literatura contemporânea na América Latina tem apresentado com frequência obras que tocam no tema das ditaduras militares nos anos 60 e 70. Né? Essa recorrência sugere que a narrativa literária tem sido uma busca por um caminho de escrita de contranarrativas, né? Então, o contato com a história oficial, o contato, pensando especialmente na experiência brasileira, o contato com um discurso oficial que pretende, né, ou que enxerga como melhor possibilidade o apagamento do passado, a resolução, a superação do passado sem elaboração, a literatura tem se mostrado um campo profícuo para a possibilidade de reelaborações no sentido das contranarrativas. Então, esse é um pressuposto importante, porque é onde estão inseridas essas obras que são bastante contemporâneas, todas publicadas ao longo dos anos 2000, dos anos 2000. Né? Então, segundo a pesquisadora Regina Dal Castanha, muito mais do que cicatrizes de um tempo distante, vamos encontrar histórias que não foram concluídas, feridas que continuam latejando. São textos que incorporam diferentes preocupações e procedimentos estéticos, isso é importante para a gente, né, na crítica literária, para refletir não só sobre a memória do passado, mas, sobretudo, sobre os riscos do futuro, em um momento em que as ameaças de uma nova cultura democrática no país se tornam cada vez mais frequentes e desavergonhadamente explícitas. Esse ano, o golpe militar no Brasil completa 60 anos. Né? Então, tem muitos eventos acontecendo, tem muitas declarações oficiais que, ora, reforçam essa necessidade de superação do passado, ora, reforçam a necessidade de elaboração do passado, e essa disputa de memória segue existindo. O segundo pressuposto tem em vista a particularidade da escrita de mulheres. Por si só já é
uma polêmica, né? Então, ainda segundo a pesquisadora Medina Dalcacem, a produção de mulheres sobre o tema da ditadura vem se expandindo em quantidade, qualidade e diversidade. A gente tem, a partir dos anos 2010, ela faz essa estatística em um artigo recém publicado, de que é quase meio a meio a publicação de homens e mulheres, quando a gente pensa, quando a gente faz o levantamento da literatura, tematiza a ditadura a partir dos anos 2010 por exemplo. Então, ela traz um dado bastante concreto para dizer que isso está acontecendo. E o que tem de particular essa produção escrita por mulheres? Né? A ditadura vai estar sob qual foco? Né? Primeiro, a de espaços tradicionalmente marginalizados. Você tem o Opus Cantos da Maria Valéria Rezende, que vai falar da questão da ditadura por meio de uma narrativa de viagem que segue para o sertão nordestino, um espaço que não é o das grandes capitais e da luta armada das grandes capitais, por exemplo. Você tem o Felizes Povos, da Maria José Silveira, que é uma coletânea de contos pensado para leitores mais jovens, leitores adolescentes, então é deliberadamente um outro público que procura dialogar sobre a história da ditadura. E você tem, por exemplo, o Dentro da Silêncio, da Sonia Bichain, que vai falar sobre as permanências de políticas do Estado ditatoriais nas periferias das grandes metrópoles. Então, é o que a Castanho fala, né, sobre o tema da ditadura ainda ser um tema vivo, né, que segue ecoando. E por isso merece ser não só elaborado, mas observado o quanto ele ainda imprime, quanto ele ainda atinge as práticas sociais, né. Na minha perspectiva, existe sim uma escrita de mulheres. Existe essa escrita de mulheres como uma produção singular num contexto mais amplo. Ainda que a classificação literatura feminina possa, pelo mercado editorial e pela crítica, muitas vezes, representar uma espécie de desabono. Né? Então, nesse sentido, as mulheres seguem sofrendo uma dupla forma de rebaixamento, social e a literária, que de alguma maneira está inserida na social, né? Então, segundo a pesquisadora Maria Consuelo Campos, sobre isso, ela vai dizer: a desnaturalização e desideologização da opressão sofrida pela mulher, a crítica feminista vai apresentar a desuniversalização do ponto de vista masculino em literatura, através da compreensão de que escritoras produzem uma literatura toda sua, obscurecida em sua coerência histórica e temática, e sobretudo em sua importância artística, pelo predomínio dos valores patriarcais na cultura. Então, se o ideal de universal é baseado num cânone majoritariamente masculino e majoritariamente europeu, existe uma escrita de mulheres, no sentido de uma produção ampla e singular do ponto de vista feminino, e que não alcança a universalidade, porque a sua universalidade está atingida por uma escolha mais política do que necessariamente de valoração artística, estética. É essa perspectiva que eu falo de escrita de mulheres. Então, voltando diante dessas considerações, nós vamos voltar para a Aparecida, considerando esses pressupostos. Né? Quem é a Marta de Lom Altuve? Ela é jornalista, editora do caderno feminista Las Doce, do jornal Página 12, e que também criou o caderno LGBT Pessoa. É uma das fundadoras também do movimento Mil na Menos, iniciado na Argentina para denunciar a violência contra as mulheres. Então, a gente já percebe aí uma herança, né? Do ponto de vista geracional, a filha, como a mãe, assume uma militância política em outras frentes, né? Porque, ainda que não seja oficialmente um contexto de ditadura, você tem os ecos da ditadura na Argentina, você tem no Brasil, você tem no Chile e outros países. A condição de Marta, como filha de uma desaparecida política, ela está situada em um percurso iniciado ainda durante a ditadura argentina, nas reivindicações de movimentos sociais como as mães e avós da Praça de Maio, que lutaram e lutam em busca do paradeiro de seus filhos e netos desaparecidos como forma de justiça e reparação. Estima-se que foram cerca de 30 mil desaparecidos pela ditadura argentina, e a busca dessas mães e avós tornou o problema dos desaparecidos um problema político para a ditadura e também para o regime democrático, porque a organização de direitos humanos, mães e avós da Praça de Maio, assim como a organização civis, segue existindo.
A Organização então, de Direitos Humanos, ILOS, que significa aí, Filhos e Filhas pela Identidade e a Justiça contra o Esquecimento e o Silêncio, foi fundada em 95 e assume um compromisso geracional de permanência dessa luta política. Então, a partir da ligação do início do romance, né, dessa ligação da equipe de antropologia forense, a condição da Marta Dillon vai mudar. A sua identidade e a sua busca vão se reconfigurar. A professora pesquisadora Diana Klinger diz o seguinte, citando o romance, né? Você não vai mais ser filha, diz a Marta a uma amiga no relato, no romance, após o achado dos ossos. Agora a mãe de Marta está aparecida. O que aparecem são os restos dos restos, apenas alguns fragmentos do corpo dela. E aí eu trouxe um trecho do romance, que é um monólogo da narradora diante da notícia, né? Diz assim, eles a encontraram, o que eles descobriram dela? Para que eu ia querer seus ossos? Porque eu queria seu corpo. Comecei a falar sobre ossos mais tarde, diante da evidência de alguns gravetos secos amarelos, como de qualquer outra pessoa. Lascas de uma vida. É aí onde se chega quando vai fundo, que é o osso. O que resta quando tudo no corpo, que continua acompanhando o tempo, parou. O inchaço dos gases, o gotejamento dos fluidos, o banquete da fauna cadavérica, o ir e vir dos últimos insetos. Depois os ossos. Estalo de ossos, saco de ossos, ossos descarnados sem nada para sustentar, nem mesmo uma dor para abrigar. Como se me devesse um abraço. Como se fossem meus. Eu os havia buscado, os havia esperado. Eu os queria. As perguntas e os sentimentos em conflito revelam a possibilidade e a impossibilidade de reconstituição desse corpo e das circunstâncias da sua morte. Mas, especialmente, a dificuldade de narrar uma história do eu e de se elaborar o passado, incluindo nessa elaboração o fracasso do ideal político que subjaz o sacrifício da mãe. Os ossos aparecidos não chegam a compor uma totalidade. Do mesmo modo, as lembranças da filha são fragmentares, estabelecendo-se assim a metáfora de uma identidade estilhaçada, que busca reconstituir uma genealogia a partir de uma história inconclusa, assim como é inconcluso o corpo que lhe é oferecido quando é encontrado. A narradora tenta compor uma história de si mesma a partir da confluência desses fragmentos de espectro, compostos de lembranças próprias, falas alheias e dados obtidos em pesquisas. Cito mais uma vez a professora Diana Klinger, no artigo Corpo, Herança, Memória e a Miragem do Eu. A existência mesma desse eu supõe uma disputa em que o lugar do corpo, da herança e da memória estão atravessados pelas formas em que o poder produz e desmonta essas instâncias. O desaparecimento era uma política de Estado das ditaduras militares no Polo Sul, né? Sobre isso, sobre o sequestro, a tortura, o desaparecimento forçado, como políticas de Estado nas ditaduras latino-americanas, a pesquisadora argentina Pilar Calveiro, seu livro Poder e Desaparecimento, compõe um quadro teórico sobre essas políticas a partir do testemunho de 5 sobreviventes de campos de concentração argentinos. Segundo a autora, essas práticas concluíram, cito também, um maquinário construído por eles mesmos, os militares, cujo mecanismo os levou a uma dinâmica de burocratização, rotineirização e naturalização da morte. Mais do que uma burocracia, o que a dinâmica de violência e supressão apresenta é uma reafirmação do poder sobre a vida e o corpo do inimigo interno, segundo o discurso militar, por meio da revelação, né? Por meio da revelação e do ocultamento como formas ramificadas na produção do terror. Então, e essas situações da Pilar Calveiro são muito interessantes na lógica da revelação e do ocultamento, né? Sempre o poder mostra e esconde, e se revela tanto no que exibe quanto no que oculta. Para disseminar o terror, cujo efeito imediato é o silêncio e a inação, é preciso mostrar uma fração daquilo que permanece. Então, desaparecer, a gente poderia argumentar nesse sentido, né? Porque existem várias razões, mas essa poderia ser uma das razões para as políticas de Estado, mesmo democráticas, é tão difícil fazer a disputa para que se assumam os procedimentos, se assumam onde foram
Onde estão as valas comuns? Sabe-se, por exemplo, que no Chile você tem regiões do Atacama. Mas as políticas de Estado, né, não há declarações oficiais sobre esses espaços, mesmo em regimes democráticos, em presidentes de orientação de esquerda, como é o atual presidente, por exemplo, Gabriel Boric. Sobre o corpo, então, né, nessa sequência da lógica do desaparecimento como política de Estado, né? Discursos e representações do corpo podem ser considerados sintomas de processo de transformação histórica, pois é neles que se inscrevem a relação subjetividade e objetividade, bem como o processo de submissão ou de resistência à opressão e à dominação. Por isso, imagens do corpo constituem uma lente para a análise da história, da cultura e da literatura. Então, em Aparecida, a materialidade do corpo irrompe na condição de fragmento, tornando-se espaço que oscila entre a presença e a ausência das rupturas promovidas pelos regimes autoritários na estrutura social e familiar, e especialmente, no caso do romance Aparecida, mas também discuto isso nos romances do Corpus na tese, desencadeando a ação da narradora, do protagonista, e reconfigurando um processo memorialístico marcado por essa condição de segunda geração, né? Contra a política de Estado de fazer desaparecer, Aparecida é um romance que presentifica o corpo e uma possibilidade de compreensão sobre seu percurso por meio de recursos estético-literários que dialogam com os desdobramentos provocados pela estrutura ditatorial. O poder desaparecedor, conceito da Pilar Calveira, nessa obra é inquirido pela dicotomia aparecer-desaparecer. Para encerrar, eu trouxe mais um trecho do romance. Tenho os pés da minha mãe, digo, mas não são os dela. Tenho as pernas dela, que são minhas. E os olhos mais escuros, mas meus cílios são como os dela. Esse é meu corpo, eu digo. E não sei por que a voz diz meu, são o mesmo. O que esteve, o presente, o que coloquei onde não tinha. A dor afunda na matéria, como afunda o tempo no canto da minha boca, sobre os lábios, nas pálpebras, nos ombros, nas mãos. Cada uma das partes externas que dela se for. Então, nessa passagem, fica evidente uma indissociação entre o corpo da mãe e o corpo da filha, da narradora, né? Uma profunda identificação entre uma e outra, a ponto de se construir esse amal. No caso de Marta, a dor pode encontrar outro destino quando afunda na matéria. Filha, que se depara com o aparecimento da mãe, ou uma forma de fragmentar de aparecer. Então, a dor encontra outro destino quando afunda na matéria, que pode ser compreendida como os ossos encontrados, mas também como o próprio corpo da narradora, que carrega um mundo reconfigurado. A semelhança e a diferença entre os dois corpos demonstra uma grande identificação, mas também uma lacuna entre duas gerações, a dos pais, que expôs o corpo na ação política, e a dos filhos, que constroem no processo de reconhecimento de sua filiação um campo de disputa política, desde movimentos sociais, mas também do ponto de vista da produção artística, para a gente pensar essa literatura que tem aparecido cada vez mais e tem ganhado espaço no mercado editorial, digamos assim. Então, para a narradora, assim como para tantos outros argentinos dessa geração, pelo menos um dos traços identitários é precisamente o de ser filho. O que, dito assim, sem complemento, denota, na Argentina de hoje, ser o filho de pais desaparecidos. E como cara de conclusão, mas eu deixei esse de propósito porque a tese está em andamento, certo? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, a professora Vera. Obrigada. Na sequência, nós teremos então, a Bia, que já está na tela. Bia, Eu. Boa tarde.
conheço, tive a oportunidade de ter um convivência com ele. Eu não sei muito no momento, mas tive a oportunidade de participar da dança, da via, conheci bastante, por vários amizades, amoroso. E dar um pouco da história da Bia, que chegou aqui com velhice, querendo estudar o Fênix, né, Bia? Isso. Uma ideia e um monte de livros, mais um autor belíssimo, e as coisas foram acontecendo, foram se transformando, né? E tomaram um corpo magnífico. Foi um trabalho muito bonito. E mais uma vez, parabéns. Esse trabalho está publicado também, né, Bia? Isso. Então, ela socializou esse trabalho. A Bia fez formada, graduação, graduação na área de letras, fez mestrado, doutorado, fez especialização, mestrado e doutorado conosco. Então, ela tem muito daquilo que a gente acredita nos estudantes, foco nos estudantes. E o que eu fico muito contente também, nós já falamos pela primeira vez, né, é que a Bia também é professora. Ela mora em Santos, que continua morando em Santos. Não, eu estou morando em Minas Gerais agora. Por isso que eu não estou aí presencialmente. Mas, ou seja, ela atua como docente, então essa experiência, essa construção em relação ao literário e ao trabalho de docência e as metodologias de estudo sobre texto literário, ela tem levado à frente com muito empenho isso, e realmente isso torna-se uma prática. É a pesquisa que está em ação, né? Parabéns, Bia. Não sei se eu falei tudo sobre você, só uma coisinha, eu aproveito de um falar isso. Eu tentei achar, eu não sei porque, algumas informações sobre Lattes, e às vezes, então, o nome, quando vocês usam o nome do Lattes, não é o nome completo de vocês, ou é o nome completo de vocês, não usam o nome completo, e a gente tem dificuldade de encontrar no Lattes. Eu não encontrei, não sei exatamente por causa disso, Campos ou... Tá o meu nome completo lá, até fui verificar, tá certinho lá, você me acha. Então, é muito importante ter esse nome completo, direitinho, porque nós temos dificuldade. Mas se eu não coloquei tudo, você pode agora complementar alguma coisa em relação à sua formação e participante de vários projetos que implicam a questão da luta. Bia, você está com a palavra, vamos conhecer. Obrigada. Em relação ao Érico Veríssimo. Obrigada, Vera. Nossa, uma alegria assim imensa de estar aqui hoje com vocês. Vocês me escutam bem? Sim? Ah, então que bom. É muito bom ver a Val também, que vai falar, né, em seguida. Val revisou minha tese de doutorado, então ela também tem parte importante aí nesse processo todo. Hoje eu vivo aqui em Nova Lima, Minas Gerais, me mudei o ano passado, sou professora do 2º grau de literatura, língua portuguesa, e esse ano também de escrita criativa, que foi um curso que eu montei aqui para alunos de ensino médio, e foi aprovado pela unidade, né, de ensino que eu leciono hoje, então também estou super feliz aí com esse novo desafio desse ano. Mas, enfim, como a Vera falou, né, as nossas pesquisas são pesquisas em andamento e em ação, né? Então, o que eu trabalho com os meus alunos é o que eu pesquiso desde sempre, né? Desde a graduação. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, uma apresentação que eu fiz. Aí, se alguém puder me dar um ok, se vocês estão vendo. Aí eu agradeço. Sim, estamos vendo. Obrigada. Só vou colocar aqui em modo apresentação. Pronto. Quem quiser depois entrar em contato comigo, tem meu e-mail aqui na tela, fiquem super à vontade. E eu começo com essa imagem aqui desse desenho feito a bico de pena em nanquim. Vocês vão ver que ele vai se repetindo aqui ao longo da minha apresentação e da minha fala, que se intitula O Depósito dos Fungos por uma Arqueologia da Obra de Érico Veríssimo, que foi o título da minha tese de doutorado,
que eu defendi em dezembro de 2021, e que teve como aí pressuposto básico essa fala do Érico Veríssimo, cuja obra me chegou pelas vias de um não. Falaram para eu não estudar a obra do Érico Veríssimo, e isso me incomodou demais. Isso na época lá da graduação, porque disseram que era uma obra datada, era uma obra que já tinha cristalizado no tempo, e aquilo me incomodou demais. E aí eu fui fazendo, ao longo, né, desse percurso, graduação, especialização, mestrado e doutorado, um mergulho mesmo na obra desse escritor, e eu descobri, assim, vias de leitura muito diferentes e que atualizam a obra de Érico Veríssimo. E escavando, né, a obra desse escritor, eu encontrei uma fala dele que me mostrou um norte. Não vou ler inteira, vou ler só essa partezinha aqui final, em que ele diz que a parte mais importante da casa, ele considerava a obra dele como a casa dele, né, onde ele mora, onde os pensamentos dele moram, enfim, é o depósito dos fundos, cujo inventário é impossível fazer e cujas riquezas ninguém consegue sondar. Isso me deixou muito curiosa de entender o que ele considerava por depósito dos fundos. E comecei a pesquisar sobre esse termo, sobre essas questões, na obra do próprio Érico, e pensei num percurso de leitura da obra do Veríssimo, e aí quando eu falo da obra, eu falo de todos os romances, né, desde a década de 30 até a década de 70, ele falece em 75, cujo norte era a discussão, a reflexão sobre o próprio ato da escrita. Então, entender a história, a Amanda estava falando, né, da história aí com H maiúsculo, de ler essa história de uma forma diferente, eu fui fazendo o mesmo processo, mas dentro dessa escritura de Érico Veríssimo. Então, eu entendi que seria importante eu escavar as raízes, né, ou esse depósito dos fundos dessa obra dele, a partir, então, de 2 pontos que eu selecionei. Então, o primeiro livro dele, intitulado Fantoches, que é um livro de 1932, mas eu utilizei uma edição de 72, que daqui a pouquinho eu vou explicar o motivo, e A Hora do Sétimo Anjo, que é um livro que não chegou a ser publicado, ele está em prototexto, né? Então existem alguns esquemas, esboços desse livro, que nunca chegou a ser publicado, porque Érico Veríssimo faleceu antes, né, de concluir e organizar, inclusive, esse projeto. E aí, o que eu fui percebendo ao longo da leitura desses 40 anos de vida literária do Veríssimo? Eu percebi que a questão da criação literária era um leitmotiv da obra dele, era a força motriz da obra dele, entendida assim como o ato de escrever. Só que esse ato, esse que foi o mais interessante, eu acredito que o mais inovador, não está no contínuo, na sequência cronológica das obras dele. Para fazer essa leitura, de perceber como a criação literária está ali como discussão, era preciso fazer uma outra associação que não fosse cronológica desses romances. Então aí eu pensei, bom, se eu não vou ler na linha os romances, eu vou precisar traçar uma rede de outras conexões entre essas narrativas para que um novo paradigma de leitura possa ser criado a partir da criação literária. Então, esse foi meu primeiro pensamento, meu primeiro questionamento. Seria possível fazer isso? E se fosse possível, eu chegaria a um novo paradigma de leitura da obra dele para que essa obra pudesse ser atualizada, pudesse ser considerada contemporânea? Enfim, esse foi meu grande questionamento aí. E aí eu percebi, então, que esse depósito dos fundos, essa discussão sobre o próprio fazer estético, o próprio fazer da criação, era uma contingência nesse lugar de cisão. Se não dava para ser mais na linha cronológica, eu precisava abrir uma fratura, uma fenda para que ela pudesse surgir. E fui percebendo que ao longo dos romances de toda a obra dele, havia sempre personagens que se assumiam escritores ou dos próprios livros dos quais estavam ali como personagens, ou então de outras narrativas que eles iam escrevendo dentro dos romances dos quais eles faziam parte. Então eu fui vendo que isso sim podia ser uma hipótese válida a partir do momento que eu entendesse que a autoria da obra do Érico Veríssimo não era uma autoria única, apenas desse autor, criador, mas de uma autoria compartilhada por muitos outros escritores que eram personagens,
narradores e por aí vai, né? Então, esse foi o percurso, meu raciocínio dentro desse pensamento de leitura, né, da obra do Veríssimo. Só que aí, como todo pesquisador, a gente precisa encontrar formas, né, de ler. A gente precisa de um arcabouço teórico para que sustente isso. Antes de eu falar do arcabouço teórico, só mostrar aqui para vocês, porque são muito interessantes essas obras. Essa foi a edição do Fantoches que eu utilizei como objeto, né, de estudo, essa edição de 1972, que foi uma edição em comemoração aos 40 anos da publicação original, né, do Fantoches, que foi em 32, mas que a editora do Globo teve uma ideia de dar o original, né, para o Érico Veríssimo fazer uma revisão. Se ele quisesse alterar algo, fazer algum comentário, e Érico Veríssimo acabou fazendo isso que vocês estão vendo aí na tela. Ele não só foi fazendo marcações textuais, alguma outra revisão que ele quisesse, mas ele foi comentando cada texto. É um livro de contos, né? E ele foi comentando cada conto e se colocando como escritor frente ao papel de revisor e editor do seu próprio texto 40 anos depois dessa publicação. Então, assim, foi um outro mundo que se abriu também de leitura no sentido de entender quem é Érico Veríssimo, escritor, quem foi esse Érico Veríssimo de 32, quem é esse Érico Veríssimo, escritor, criador dos anos 70, né? E aí, para vocês também conhecerem um pouquinho, a gente tem esse daqui é um símile, né? Enfim, é uma foto, na verdade, de uma das cadernetas do Érico Veríssimo. E aqui a gente tem um dos esboços do livro A Hora do Sétimo Anjo. Como disse para vocês, é um texto que é um projeto ainda, tem apenas escrituras muito rudimentares do livro, alguns esboços de personagem, alguns esboços de diálogo, algumas questões nesse sentido apenas. Então, eu fui algumas vezes ao Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, fazer pesquisa desse material, né? Então, o acervo literário Érico Veríssimo hoje está lá no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. E fui entrando em contato com esse material. Então, entrar em contato com essa escrita também em processo foi de uma riqueza, assim, muito grande. E me mostrou, de fato, que a hipótese de ler a literatura do Veríssimo ao longo de 40 anos pela via da criação era um caminho possível, né? E nem preciso falar da emoção, né, de ter entrado em contato com esse material e ter podido estar com esse autor, assim, de uma forma tão íntima. Então, esses foram os materiais primeiros. Depois eu fui fazendo relações com todos os outros romances do Érico ao longo desses 40 anos mesmo. Bom, aqui tem alguns outros, né, trechinhos, muitas páginas datilografadas à máquina, com inscrições à mão, desenhos, esboços do que ele pensaria como personagens, enfim. E aí, como eu falei para vocês, né, a questão dos fundamentos teóricos e da metodologia, vou passar mais um aqui, giraram em torno, de fato, dessa questão. Então, como fazer uma pesquisa dessa maneira, como lidar com esse material, parte publicado, parte em processo, para eu chegar nesse ponto, de uma mudança de paradigma na leitura de Veríssimo. Então, eu fui a Benjamin, né, nas suas teses sobre a história, onde ele propõe, né, que o objeto de construção, né, de um lugar, eu cito ali, né, é construído não por um tempo vazio e homogêneo, ou seja, não pela linearidade da história com H maiúsculo, mas por um tempo heterogêneo e preenchido pelo agora, e esse agora com esse A maiúsculo. Então eu falei, bom, eu preciso ler o agora da obra do Veríssimo, né, essa leitura que eu quero fazer. Mas como ler o agora, né? Então, eu preciso de uma metodologia para isso. E aí eu recorri ao Agamben, né, que fala da leitura por meio de associações arqueológicas. Então, ele diz, né, diante das dicotomias que estruturam nossa cultura, de ir além das exceções que as têm produzido, porém não para encontrar um estado cronologicamente originário, mas ao contrário, para poder compreender a situação na qual nos encontramos. Então, a arqueologia, nesse sentido, a única via de acesso ao presente. Então, para eu ler essa presentidade da escrita de Veríssimo, eu precisava escavar, eu precisava fazer associações arqueológicas por meio não mais da cronologia da obra dele, e sim por uma fratura.
E aí, essas formas que foram surgindo, né, da obra do Veríssimo, esses personagens escritores, se mostraram para mim como formas que sobreviviam, que extrapolavam as suas próprias narrativas, pois elas iam criando redes, teias, entre umas e outras. Então, aí, citando Didi Huberman, as imagens portadoras de sobrevivência são montagens de significações e temporalidades heterogêneas. Ou seja, o que eu pretendia fazer era, de fato, criar uma nova montagem, remontar a obra do Érico Veríssimo por meio dessas associações dos escritores personagens, para que a gente conseguisse entender qual a reflexão principal de Veríssimo sobre sua própria escrita. E pensando assim, a gente conseguiria, então, atualizar a obra de um escritor já muito estudada, já muito debatida, mas muitas das vezes essa parte do estético, do estudo da criação, deixada de lado, né? Érico Veríssimo foi usado, e é muito usado, a obra dele é muito usada de forma temática, né? Então, de tratar questões de N áreas. Mas o que me incomodava foi sempre, e os estudos em relação à própria criação estética? Será que Érico Veríssimo não era preocupado com isso? E minha resposta sempre foi não. Sim, claro, ele era preocupado com isso. E aí, voltando a Agamben, agora num outro texto dele, no Que é o Contemporâneo, ele diz o seguinte: compreendam bem que o compromisso que está em questão na contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico, é no tempo cronológico, algo que urge dentro desse e que o transforma. E essa urgência é a intempestividade, o anacronismo que nos permite apreender o nosso tempo. Como trazer o Veríssimo para o século XXI? Então, esse foi o grande questionamento. E aí, trilhando, então, esse caminho, trouxe aqui alguns resultados dessas escavações, né, que eu chamei assim. Então, temos a problematização da criação literária e da questão autoral como ponto fundante da obra do Veríssimo. Como que isso aparece de forma concreta? Por meio das migrações, aqui embaixo, amarelinho, dos personagens como formas sobreviventes, que não existem apenas dentro dos romances dos quais eles fazem parte, mas eles ligam as narrativas, eles conectam as narrativas entre si, e eu já vou mostrar alguns exemplos, criando então uma saga de narrativas. Então é como se ele, de uma forma bastante cuidadosa, como se fosse um ourives mesmo da palavra, trouxesse o conceito de saga como gênero literário, mas atualizasse esse conceito para um conceito estético, ou seja, ele não vai simplesmente criar uma linhagem de personagens que vai performar em alguns livros dentro de uma linha cronológica. Ele vai ligar praticamente todos os seus romances por meio dessa problemática, criando então uma saga de narrativas, ou seja, ele amplia esse conceito. E aí, nesse verdinho aqui, nesse círculo verdinho que eu coloquei, eu criei esse novo paradigma de leitura que eu chamei de leitura constelacional, que é uma constelação de criação e descriação desse movimento de leitura. E aí, eu trouxe muitos exemplos, mas vou ler aí só para vocês uns 2, por conta do nosso tempo. Se a gente for fazer uma relação, né, ou seja, vamos quebrar a linha cronológica, vamos criar outras relações entre as narrativas. Olha como isso fica evidente quando a gente estabelece essas relações por meio dos personagens. O primeiro excerto é de um dos pontos do livro Fantoches, da edição de 1972. Vejam como a criação literária se projeta de um livro para o outro. O excerto de baixo é do livro Arquipélago, né, um dos tomos de O Tempo e o Vento, em que o personagem Floriano Cambará reflete sobre a sua escrita. Ele é um escritor. E os personagens desse conto de Fantoches estão se rebelando. Os personagens se rebelam dentro do próprio conto. Eles não querem fazer o que o autor impõe que eles façam. Então, vou ler aqui. Abre aspas. O homem engana-se quando éramos apenas ideia imprecisa que buscava expressão, quando morávamos dentro de seu cérebro, vagos e sem força, sim, então nós lhe pertencíamos. Mas não agora, que nos projetamos na vida,
definidos. Cito outro trecho. Às vezes, essas criaturas se rebelam contra o Criador, escapam das mãos dele e passam a viver vida própria, completamente independentes de seu arbítrio. Aprendi que esse é o melhor sinal de que realmente estão vivas. Não parece, gente, que são dois excertos de um mesmo romance, mas na verdade não são, né? Um é de 1932, outro é de 1962. Então eu tenho um autor criador aí refletindo, pensando na voz dos personagens escritores sobre sua própria criação. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é de um livro do fantoche mesmo, em articulação com a literatura infanto-juvenil do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo também, né, era um escritor infanto-juvenil. Cito: Adeus, pai, vou ver o mundo, vou ver a vida. Adeus. Essa daqui é a voz do Nanquinote, aquele personagem lá do começo da minha apresentação. Levantei-me num pincho procurando agarrar o boneco, mas Nanquinote, ágil como um demônio, de um salto ganhou a rua e desandou a correr, sumindo-se. Aí vamos para um livro infanto-juvenil do Érico Veríssimo, chamado As Aventuras do Avião Vermelho, que tem um personagem que o narrador diz que faz exatamente isso. O bonequinho fugiu do papel e caiu no mundo. Hoje, Nanquinote é um grande aventureiro. Não tem paradeiro certo. Né? Então, novamente, a gente tem uma nova relação entre narrativas completamente distantes no tempo, mas muito próximas dentro de uma leitura sob esse novo olhar. O último excerto que eu vou ler, aqui eu trouxe só como curiosidade para vocês verem, né? Esse é o Nanquinote original, ele salta de fato das páginas, né? Então aqui para as crianças poderem interagir também com esse personagem, mas lembrando, ele é um personagem de um conto, né, do Érico Veríssimo, que não é de literatura infanto-juvenil. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. E aí, só para a gente ir encerrando, trouxe então uma anotação de uma caderneta do Érico Veríssimo, do projeto Hora do Sétimo Anjo, em relação com um excerto de um dos tomos, né, do seu livro de memórias chamado Solo de Clarineta. Então aí a gente vai ter desse período de 66 a 75, em diálogo com Solo de Clarineta, publicado em 73. Então, ele tinha uma questão de pensar sobre as memórias, os escritores, autores-escritores que ele criava, escreviam suas memórias. Processo que ele próprio, Veríssimo, fez no final da sua vida, em que ele vai articulando essas ideias e diz: e como descreverias o ato de redigir essas memórias? Foi gostoso às vezes, doloroso outra, aqui e ali aborrecido. Em suma, acho mais fácil e agradável fazer ficção. Tá? Então, como se ele fizesse uma revisão geral de toda a sua obra por meio das suas memórias e dialogasse com esses escritores que foram criados por ele. E aí, como imagem, porque isso daqui está em construção ainda, essa foi a imagem que eu trouxe na minha tese de doutorado, eu criei, de fato, a constelação de Creatos. Então, as linhagens de personagens eu fui relacionando com cada romance. Então, essas estrelas preenchidas aqui em branco são alguns romances do Veríssimo. As estrelas que não estão preenchidas são os personagens que são escritores e como que essa articulação vai acontecendo. Então, isso vai sendo, né, descrito nos capítulos da minha tese. E, para finalizar, como essa obra ela pode ser atualizada, então, para esse novo paradigma de leitura? Será que outras artes podem se valer desse novo paradigma de leitura para interpretar a obra do Érico Veríssimo? E aí, como um ato meio ousado, e só para fechar a minha apresentação, esse paradigma de leitura se tornou uma composição musical chamada Miniatura para um Novo Tempo, cuja cada linha melódica é representada por um personagem. Então, Nanquinote, Floriano, Noel, que é personagem de Caminhos Cruzados, e Caio, Mafra Pomar, que é da Hora do Sétimo Anjo, cada um performando numa linha e todos eles se relacionando em contraponto. Então, essa obra musical aqui foi composta pelo Tabajara Belo, um violonista aqui de Minas Gerais, e que falou, não, sim, é possível transpor esse tipo de leitura para outras mídias. E aí depois vocês podem achar no YouTube, é só digitar lá Miniatura para um Novo Tempo,
que vocês encontram. Enfim, é isso. Meu tempo se esgotou, acredito. E é interessante pensar como que esse novo olhar para a obra de um escritor tão lido entra então na minha prática docente, né? Eu acho que muito no sentido de mostrar para os meus alunos, para os estudantes, que não existe leitura que esteja esgotada. As leituras que eles fazem, em qualquer medida, elas contribuem de alguma forma. Elas fazem parte da sobrevivência dessa forma que é a literatura, né? Então, e fazer com que esses alunos pensem também de uma forma como produtores, como escritores também, porque eles são escritores em potência, né? Que se quiserem desenvolver suas escritas, né, ao longo da vida, eles podem. Então, é isso. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, e passo a palavra, então, para a Vera novamente. Obrigada. Deixa eu falar com o meu microfone está com o computador, porque o pessoal está gente, mas é isso que o pessoal falava. Eu não sei se é porque eu acompanhei essa disciplina, ela fez muito bem. Amanda, foi ótimo de ouvir agora. Bia, e vamos passar agora a palavra para a Valéria, que também é muito querida, como vocês, cada um de vocês, né, tem conquistado dentro do programa um espaço muito especial, né, pelo trabalho que vocês realizaram e pelo trabalho que vocês continuam realizando. A Valéria está conosco também há um bom tempo, falamos em BH, você fez graduação em BH, Valéria graduada em comunicação social, em BH, depois mestrado e doutorado na PUC. No mestrado, ela trabalhou com Garcia dos Ramos, na universidade, trabalhou muito especial, e daí foi para a questão da literatura e ditadura. A Valéria foi abrindo, né, as leituras sobre as ditaduras da América Latina de uma forma incrível, né, porque cada descoberta da Valéria era um entusiasmo. Né? Eu não dei conta de ler tudo que ela trazia, eu não dei conta, mas, sinceramente, não dei, mas conheci muita coisa exatamente pela contribuição que ela trouxe, pela pesquisa que eu diria que eu aprendi com ela, tanto quanto eu pude dedicar as minhas experiências do estudo da literatura com ela, porque a cada momento a gente precisava dizer, vamos redefinir, vamos colocar isso nos limites, porque a pesquisa exige essa limitação. Então, foi uma experiência muito boa. Tem muitos encontros com a pesquisa da Amanda, né? Inclusive, eu diria que alguns dos romances, inclusive, vocês leram, talvez até em conjunto, ou não, por épocas diferentes. Eu não saberia dizer. Mas, quando a Amanda traz e reflete, apesar de não ter o foco na questão da literatura escrita por mulheres, né? Mas Mapuche, por exemplo, foi uma contribuição da Valéria, eu não conhecia a obra, eu fui conhecê-la através dessa sugestão que eu fiz. Enfim, nós vamos passar a palavra para ela, mas eu quero dizer duas coisas. A Valéria também fez uma bolsa de sanduíche, ganhou a bolsa CAPES, fez o doutorado de sanduíche na Universidade do Chile. Eu diria que foi a primeira, Valéria, bolsa do programa. A primeira bolsa tem uma... colegas. Sim, teve uma confiança, mas a primeira que saiu, e assim, a primeira que enfrentou, que disse, não, olha, eu vou. Porque tem essa coisa, proposição. Eu quero e eu vou.
porque é um desafio e você tem que organizar a sua vida, né? Enfim, ajustar uma série de coisas para ficar 4, 6 meses fora do país. Então, a Valéria foi a primeira que se mostrou, né, essa vontade de sair, com mais informações e viver a experiência do Chile. E ela viveu mesmo, né? Todos os permitidos, teve um momento bastante complicado, que ela esteve em Santiago e ela aproveitou todos os momentos. Então, é um exemplo nesse sentido. E mais um exemplo, eu diria, eu conheço um pouco, não falou que ele também não é professor, mas que é editor, eu não conheço. Sinceramente, o trabalho dele, assim, um pouco de tempo. Mas o trabalho eu acompanhei, porque a Valéria, com essa expectativa dela de trabalhar, esse propósito, né, mais do que expectativa, o propósito de trabalhar livros, né, que ela foi ler o original, em espanhol, ela foi estudar e foi também se dedicar para isso bem. E nessa dedicação toda, eu acredito que isso contribuiu também para um gosto, um apuro, né, de um gosto, de um outro desafio que ela acabou enfrentando, que é de se tornar uma editora. Então, hoje, a galera vive a experiência de ser uma editora, com algumas obras já lançadas, e eu diria assim que, para nós, da literatura, nós, quase que confessando isso, a gente tinha uma certa restrição, né, a algumas áreas, a algum tipo de pesquisa. Então, essa questão de ir para a editora, né, como um propósito, um estudo que hoje já está dentro do programa. Nós organizamos um evento há um tempo atrás, um evento quer dizer, ano passado, e a gente acabou por dar um curso sobre literatura e editoração, da mesma forma como a primeira mesa que trabalhou com literatura e ensino, a gente tinha alguma coisa, porque não sei se vocês vivenciaram isso, mas tinha mudança assim, professor de literatura não vai ensinar, literatura não se ensina. Tinha isso, não só na Universidade, era uma fala muito comum das universidades públicas aqui de São Paulo e nas reuniões da CAPES, a gente ouvia algumas coisas desse tipo. E hoje a gente vê que é fundamental para pesquisas que nós precisamos que aconteçam. Enfim, eu vou passar a palavra para Valéria, mas de antemão eu já quero parabenizá-la por essa coragem, esse enfrentamento, essa dedicação que ela tem para você. É uma coisa que eu acho que vocês, a gente tem que dizer isso, porque o fato de ver vocês atuando no programa, não só naquela coisa de assistir a aula e fazer o trabalho e fazer a pesquisa, lógico que isso é fundamental, né? Eu digo primeiro, vocês, mas essa dedicação ao programa, essa interlocução que vocês fazem entre vocês, né, mostra que vocês têm asa, vocês têm uma vida própria em termos de pesquisa, como pesquisadores, como professores. Né? Isso, para a gente que está na universidade, trabalhando nessa área da literatura, assistir o crescimento de vocês, o empenho e o gosto com o qual vocês trabalham, né? Eu estou olhando aqui 3, 4 pessoas que eu pude acompanhar de perto, eu digo assim, a gente está muito feliz. Agradeço de antemão a presença de vocês nessa colaboração, por esse evento que eu espero que seja o primeiro de vários que possam acontecer depois. Valéria, por favor. Você está aqui, né? Isso cresce para a Valéria, né? Como editora, também. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui numa mesa com 2 pessoas muito queridas.
Eu ainda falo da professora Ibérica aqui. Os meus colegas muito queridas, A Maria de vencer quando já está já literatura de ditaduras, Parte. que a gente siga juntos, tem família, sabia que seguimos juntos no grupo de pesquisa, no estudo de relato, fizemos disciplinas juntos, se não me engano. Enfim, a professora Vera, que me acompanhou no doutorado, obrigada pelas palavras tão carinhosas. Enfim, estamos localizando. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Minha história com a PUC começa quando eu vim para São Paulo, em 2000. Eu fiz especialização, mestrado, doutorado. Defendi meu doutorado em 2021. Hoje eu vou falar para vocês sobre tradução, história e ideologia em romances sobre as ditaduras argentina e chilena. Ao contrário de alguns dos colegas que me antecederam, não estou desenvolvendo essa pesquisa no pós-doc, e é uma pesquisa muito incipiente. E já explico por quê. Porque o ponto de partida, sim, é o doutorado, onde eu trabalhei os conceitos de literatura latino-americana, o conceito de testemunho, que veio desde o mestrado, passado, memória, e o sanduíche na Universidade de Chile, que ampliou muito os horizontes relacionados à literatura chilena, argentina também, de certa forma. E no ano passado, eu fiz um curso maravilhoso na Casa Guilherme de Almeida, um curso de formação de tradutores literários. Então, esse é o ponto de partida da minha pesquisa, né? Que me deixa no mesmo lugar de sempre como pesquisadora. É sempre um movimento de abertura, é sempre fazer perguntas, construir hipóteses, as hipóteses vacilam, volta atrás, repensa. E como eu estou trazendo a tradução para a pesquisa, para além de habitar o significante, é um lugar que eu vou ter uma relação tão ou mais próxima com a linguagem quando a gente fala da transposição entre idiomas diferentes, né? Uma dependência do significante mais acentuada. Então, eu tenho como objeto aqui a tradução de 2 textos literários, né? Que é uma pesquisa que acontece na prática, no exercício. Então, a gente tem Una sola muerte numerosa, da Argentina Nora Strežlović, e Mapocho, da Nona Fernandes, que dialoga diretamente com a pesquisa da Amanda. São 2 romances que vão se apresentar como uma releitura da história e que vão propor uma nova interpretação de registro oficial. A gente tem ficção? Sim, mas muito de história oficial, histórias manipuladas e silenciadas, seleção de eventos históricos e, especialmente, um rearranjo narrativo. Então, no caso da Nora Strežlović, Una sola muerte numerosa, a Nora foi presa e torturada durante a última ditadura argentina, de 76 a 83. Então, esse, vamos dizer, seria o ponto de partida para essa obra que é de difícil classificação, é bastante híbrida, porque ela não traz só o relato da própria experiência, ela vai trazer uma série de relatos, ela vai trazer depoimentos, notícias de imprensa, declarações de militares, testemunhos em processos judiciais, é um grande mosaico, né? Ela é pesquisadora e professora na área de literatura. Eu tive a oportunidade de conhecê-la num evento virtual do nosso grupo de literatura e ditaduras, e no caso desse livro, há que se dizer que há um objetivo aqui de tradução para o mercado, né?
Hoje eu tenho uma pequena editora independente, a Balaio Editorial, e eu já fechei um acordo com a autora e já estou traduzindo esse livro. Bom, o segundo é Mapocho. Eu trouxe aqui 4 capas. Mapocho é mais conhecido, enfim, ganhou o Prêmio de Literatura de Santiago no ano do lançamento dele, em 2002. E a Nona Fernandes é uma teatróloga, roteirista para televisão, tem inúmeros romances. E, nesse caso, é um exercício de tradução que eu comecei a fazer no ano passado. Mapocho não tem tradução para a língua portuguesa, mas sigo, porque é um livro que tem uma característica especial, que é um significado afetivo muito importante. Foi a primeira obra que indicada pelo meu co-orientador no sanduíche no Chile, e a professora Vera, minha orientadora, falou: chega, não dá mais para mudar o corpus, porque eu me apaixonei pelo livro e eu queria Mapocho, e ela não deixou. Então agora eu tenho a minha oportunidade de trabalhar com a obra. Porque talvez se tivesse deixado, não ia ter parado ali. Não ia parar nunca. Enfim, Parado. bom, falar muito rapidamente sobre a tarefa tradutória nesse caso é porque eu estou trazendo 2 romances em que eu vou articular não simplesmente a tradução, mas são romances que têm um componente ideológico muito forte, e história e ficção. Diríamos que é um balaio de encrencas, né? Então, aqui o desafio é ir além das questões léxicas, semânticas e sintáticas, porque eu tenho componentes ideológicos, né? E onde que a gente começa? Essa história da ideologia na tradução literária, que no meu curso de formação de tradutores, a professora pulou, porque ela achou que era muito delicado o tema. Ela não falou de tradução e ideologia. Bom, enfim. Os nossos começos vêm da definição clássica de marxismo, da pós-pedagogia marxista, né? O processo classe dominante, que legitima dominação, exploração. E o nosso primeiro ponto de atenção, obviamente, vai ser a escolha que o tradutor vai fazer nessas questões léxico e gramaticais. Mas antes de especificar qual é esse projeto tradutório, eu queria falar um pouquinho da parte do aspecto literário, que alicerça essa pesquisa, porque está presente nas 2 obras, né? Então, a gente parte de história, ficção e verdade literária. E aí, pensar sempre nessa dimensão literária como uma possibilidade que a gente tem de pensamento crítico, de abertura de pensamento crítico. E nesse caso específico, em que a gente está falando de eventos históricos relacionados com violência, de dar visibilidade a uma série de verdades silenciadas, e também, de uma certa forma, a gente não deixa de ter como referência os ausentes, né? Que são os mortos e os desaparecidos de uma série de eventos históricos, não só das ditaduras. E é importante aqui que eu acho que as 2 autoras, tanto a Nora Strejlević como a Nona Fernandes, elas vão explorar muito como que a excepcionalidade do evento histórico irrompe no cotidiano, transforma e desordena completamente a vida. E daí eu trago alguns fragmentos teóricos de autores que eu usei no doutorado e continuo trabalhando com eles. Pensamento crítico, já falei. Bom, vamos lá. A Beatriz Sarlo, né, que é uma grande crítica argentina, e ela vai dizer desse choque entre história e memória, desde a antiguidade. Daí a gente tem uma série de modelos que atravessam esses pressupostos de se dizer, de se contar, de se produzir a história, né? Que seria conexão, passado e futuro, deslocamentos, utopias e a contemporaneidade. E daí ela vai dizer que na elaboração de um relato possível, nem sempre a história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos de lembrança.
Ela vai formular isso num volume espetacular chamado Tempo Passado, Cultura da Memória e Nada Subjetiva. Aí aqui a minha musa, a professora Jean-Marie Gagneban, que ela vai dizer que interrogar o passado seria uma forma de entrelaçar tanto a escrita da história, que não foge ao caráter literário, como a perspectiva do historiador, ancorada em grupos sociais e relações de poder. E essa perspectiva do historiador, ela acaba conversando diretamente com a perspectiva do tradutor, que também está vinculado a esses grupos, né? Então, como adverte Gagneban, a verdade histórica não é da ordem da verificação factual. E eu trago a expressão do Benjamin, né, emblemática, escovar a história a contrapelo, mas adicionando uma observação muito interessante do Michel Lovin, que ele vai comentar o duplo significado dessa expressão, o sentido histórico, de negação da história, e o caráter político, de repetição da barbárie. E a Jeanne-Marie, ela vai dizer que a ação de investigação e criação simbólica de significado equipara-se a um trabalho de luto, que possibilitaria enterrar os mortos do passado, cavar um túmulo para aqueles que dele foram privados, e que a preocupação com a verdade do passado se completa também na experiência de um presente que possa ser verdadeiro. Bom, acho que eu não preciso entrar em muito detalhes sobre a importância de se traduzir uma obra, ou seja, de abrir o acesso dessa obra em outro idioma para o maior número de leitores. E daí eu quero falar um pouquinho do meu projeto de tradução. Falta a última citação, a mais querida, que é do Paul Ricoeur. Para quem atravessou todas as camadas de configuração e de refiguração narrativa, desde a constituição da identidade pessoal até a das identidades comunitárias que estruturam os nossos vínculos de pertencimento, o perigo maior, enfim, está no manejo da história autorizada, imposta, celebrada, comemorada, da história oficial. O recurso à narrativa torna-se, assim, a armadilha, quando potências superiores passam a direcionar a composição da intriga e impõem uma narrativa canônica por meio da intimidação ou de sedução, de medo ou de lisonja. Está aqui em ação uma forma ardilosa de esquecimento, resultante do desapossamento dos atores sociais de seu poder originário de narrarem a si mesmos, que é o que as duas autoras vão fazer em Una Sola Morte, Numerosa, e em Mapocho. Eu acabei não entrando em detalhes sobre Mapocho. Na verdade, Mapocho é uma intriga ficcional, né, em que a protagonista volta a Santiago e começa a revisitar a história da nação chilena ao longo de séculos, desde a colonização até a ditadura de Pinochet. Só que para isso ela vai se valer de vozes subalternas, enfim, aí nesse caso sim, de uma releitura da história. Tirei alguma coisa do lugar, a setinha não funciona mais. E não consigo voltar para o lugar. Para se tomar como perspectiva fundadora, então, nessa tarefa de tradução, o que se considera? A ação e a verdade do sujeito que enuncia, ou seja, a língua na qual ele escreve, né? Então, transmitir o espírito da língua de origem, na particularidade do original. É o primeiro, digamos, o primeiro horizonte que se abre para mim quando eu me penso a tradutora que eu ainda não sou. Nesse projeto de tradução, a gente tem, grosso modo, dois caminhos. Se a gente voltar lá no Schallemeyer, que é do século XVIII, ele dizia, você pode levar o leitor ao autor estrangeiro ou facilitar o entendimento do leitor na língua de recepção. O Lawrence Venuti, contemporâneo, vai atualizar esses dois caminhos, chamando um de estrangeirização, outro de domesticação. E por onde eu pretendo seguir?
um distanciamento que não privilegia estratégias facilitadoras para o leitor da tradução, mas que considera, em primeiro lugar, a literariedade do original. Evidenciar a estrangeiridade do texto estrangeiro e criar um público leitor mais aberto a diferenças linguísticas e culturais. Nesse projeto de tradução, a gente tem algumas premissas se a gente pensar nos 3 países, Chile, Argentina e Brasil. São países marcados desde sempre por pedagogias do medo, vamos dizer assim, né? Em todo o processo histórico desses países, a gente tem violência institucional como parte de um projeto de nação, desde os processos de colonização dos povos originários, e os modelos de modernização excludente que se tornaram mais patentes durante os regimes ditatoriais, né? E hoje a gente convive com projetos neoliberais que ainda tornam a nossa democracia muito frágil. Isso não deixa de ser um ponto de interseção entre esses 3 países, pensando que eu estou trabalhando com 2 romances de língua espanhola da Argentina e do Chile. Por que tradução e ideologia? Porque esses 2 romances se fundamentam em episódios de violência, né? Vozes periféricas, vozes subalternos, registros que, do meu ponto de vista, que em alguns casos a intrusão do narrador, ela vai garantir a transmissão do significado, sim, óbvio, é isso que uma tradução pretende, especificidades, literariedades, mas que em nenhum momento podem deixar de lado o projeto político que faz parte da concepção dessas obras das 2 autoras. E aí tem aqui Daniel Alves, que ele traz uma fala muito interessante. A construção de qualquer texto se dá a partir de um processo de tomada de decisões, que envolve não apenas as possibilidades abertas pelo sistema linguístico, mas também as funções sociais e as relações ideológicas em torno do próprio texto. Aí, quando eu penso em algumas dificuldades propostas pelos 2 romances, Mapocho, por exemplo, ele tem uma linguagem cheia de chilenismo, de gírias, e Una Sola Muerte Numerosa, por outro lado, traz várias expressões em Yiddish, né, que seria o alemão com o hebraico. Então, um exemplo mínimo, só para dizer a questão da relação ideológica e da função social. A autora, ela traz, por exemplo, no meio de uma fala, ela traz lá a palavra Moishe. Moishe, a gente sabe que é Moisés, no Yiddish. Mas se é Moisés, deveria ser com maiúsculo. Não, mas está em minúsculo no texto. E dentro de um contexto, eu consigo entender que ela quer dizer assim, seu Zé Mané, entendeu? Mas é num contexto que está falando de um Zé Mané judeu. Como traduz? Se alguém tiver sugestão, eu vou deixar meu e-mail no final. Vocês podem participar, eu faço os agradecimentos no final. Bom, para finalizar, ideologia da e na linguagem. A linguagem, ela não é inocente, ela não é neutra. Uso de gírias, que eu acabei de falar, gírias e chilenismos, expressões em Yiddish e muitos fragmentos de cultura oral popular. Se eu estou traduzindo um poema, por exemplo, a tradução de um verso que eu perco uma coisa nele, eu posso fazer uma compensação no verso seguinte. Quando eu tenho um único verso para traduzir, eu já perdi essa possibilidade. São pontos de desafio, de dificuldade, porque a tradução ela é uma pesquisa continuada. Quando você acha que você achou a solução, você descobre outra coisa. Enfim. E aí tem essa fala aqui, muito bacana, do Felipe Machado, que conversa com essa pesquisa. Que ideologia e poder são mecanismos de construção da verdade, que se afirmam sob o signo do confronto de interesses. O tradutor, enquanto indivíduo, não é alheio a esses fluxos. Pelo contrário, ele está neles emaranhado
e participa ativamente numa luta comandada pelos seus interesses, sejam eles quais forem, e pelas suas motivações. É nesse sentido que importa falar do Estatuto do Tradutor como criador. A simples transposição de uma língua para outra, ou a mera mediação cultural, deixaram de fazer sentido no estado atual dos estudos da tradução. Trata-se de um indivíduo que reproduz uma leitura de um texto em função das forças sociais exercidas sobre si e mediante a sua reação em face às mesmas. E isso conversa com aquele ponto de partida. Eu não caí de paraquedas na iniciativa de traduzir esses dois romances. São dois romances que eu estudo e que eu estudo os conceitos que conversam com eles desde o testemunho no mestrado e a questão da memória e do passado no doutorado com as literaturas latino-americanas. Então, já existe um ponto de vista do tradutor. Bom, fechamos com Walter Benjamin, nesse belíssimo texto, A Tarefa do Tradutor, que ele vai dizer: manter o que é essencial, manter o original na sua diferença, no seio da própria língua, que ele vai chamar de versão interlinear. Ou seja, oferecer ao leitor da tradução ferramentas para ele interpretar o real que está lá no original, né? Sem interferências que transformem sobremaneira esse original, esse texto-fonte, ou necessitem de acréscimos. Eventualmente, é necessário um acréscimo, uma nota de rodapé, uma referência histórica. Mas esse original, na estranheza que o original tem, a tradução deve, de alguma maneira, buscar partilhar essa estranheza. Bom, como eu disse e repito, a pesquisa está totalmente em curso, é incipiente, e tem aqui uma referência bibliográfica que vocês não vão absorver tão rapidamente. Muito obrigada. Bom, gente, temos aí, então, um espaçozinho para a gente levantar algumas questões. Nossa, Sim, pode. obrigado, Valéria, pela fala, por exemplo, foi excelente as três falas também. Mas nós você terminou com o texto do Benjamin, que eu fiquei pensando nele ao longo de toda essa palestra, né, de toda essa fala, porque a própria palavra tarefa em alemão é uma palavra impossível de ser traduzida, porque ela significa, ela é Aufgabe, né, em alemão, significa tarefa, mas significa também renúncia, né? E a tradução tem algo dessa renúncia, né? Tipo, você é preciso renunciar a essa passagem inteira, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? E, Inclusive, essa edição, esse texto do Walter Benjamin tem uma edição linda, maravilhosa. São 4 traduções do mesmo texto, reunidos num único volume. É maravilhoso, porque daí você começa a ler trechinhos e vê como uma palavra transforma completamente uma sentença. Eu de fato, estou muito encantada com a tarefa da tradução. Enfim, vamos ao debate. eu queria fazer uma pergunta para os outros também. Não, já pode fazer, já vou também para casa. Então, vou dizer. Não sei se a Beatriz está ouvindo. Acho que você vai precisar vir aqui mais perto. Eu estou ouvindo, sim. Tá ouvindo? Então, ok. Não, Tô a minha, ouvindo. eu achei sua apresentação incrível, seu trabalho é muito bom, esse trabalho de arquivo, né? Muito legal. E eu fiquei pensando se você já teve que lidar com um argumento de alguém talvez um pouco mais mal intencionado, ou sei lá, mas que não está com tanta benevolência para ler o Veríssimo, né? Aquelas passagens em que ele volta às mesmas coisas, você já teve que lidar com o argumento de não, ele está só se repetindo, ele está só se refazendo, né? Se em algum momento você se defrontou com isso, né? Como que você lidou com isso? Legal sua pergunta, obrigada. Assim, não, eu nunca tive esse questionamento, ou nunca fui questionada, nesse sentido,
porque o que eu trouxe para vocês hoje foi um recorte, né? Quando a gente amplia isso para 40 anos de escrita, né? Mais de 30 livros, então o que eu trouxe para vocês foi só uma fagulha, né? Assim, dois dos romances, né? Um romance, até a gente questiona, eu questiono isso na tese, e o outro um prototexto, mas se você vai ampliando isso para os outros livros, não, porque isso, engraçado, isso não está tão evidente. Essa leitura que eu fui fazendo é uma leitura, assim, de 10 anos. São 10 anos trabalhando com a obra dele. E isso não está, assim, no primeiro plano da obra. A obra do Veríssimo é muito lida dentro da sociologia, da história, enfim, da psicologia, da psicanálise, mas essa parte estética a gente tem que escavar mesmo. É muito interessante, assim, parece que ele deixou meio que como cifrado isso. Eu já trouxe para vocês as correlações feitas, né? Mas quando a gente vai lendo isso de forma linear ou sequencial, enfim, como queiram chamar, isso não é tão evidente, assim. Então, ir descobrindo esse percurso foi quase mesmo que um trabalho de escavação mesmo, de detetive, sabe? Será que isso é possível? Foi muito mais nesse lugar, assim. E a questão da repetição eu não vejo como repetição, eu vejo como um diálogo, né? É um diálogo ali tão tecido mesmo ali com os fios das narrativas, né, de modo geral, que isso se torna muito rico, né? Muito bonito. Você vê um diálogo ali entre a história de uma escritura, né, com ela mesma. Então isso é muito bonito. Eu vou aproveitar, Bia. Eu queria Uhum. saber de você. Você trouxe, né, vários manuscritos e você até fez um comentário de que foi uma emoção, né, ter esse material em mãos. Eu te pergunto, ter esse material em mãos, conhecer esses manuscritos com os desenhos, com os ícones, com esses comentários, em que medida que isso ajudou você a redimensionar a sua leitura? Nossa, total, assim. Foi também uma mudança de paradigma na minha leitura da obra do Veríssimo, inclusive de achar um caminho para ler essa obra dele. Falei, não é uma leitura assim tão direta, a gente vai ter que, de fato, fazer aí um percurso muito diferente. Então, e é interessante esse percurso que, né, quem fez a pergunta, desculpa, eu não ouvi o nome, fez, né, do desarquivar. No Instituto Moreira Salles, assim, para você fazer pesquisa, você tem que marcar um horário, é um processo burocrático, assim, imenso, e tudo. E aí, assim, esses materiais, eles não estão organizados de uma maneira que, sei lá, de repente eram proveitosos para minha pesquisa. Eu tive que ter acesso a esse material, pensar numa metodologia de organização que para minha pesquisa ia fazer sentido, e a partir daí estabelecer, então, o meu percurso. Eram 13 caixas, assim, muito grandes, do tamanho de mesas retangulares, que cada caixa tinha em torno assim de 50 materiais diversos, sejam eles cadernetas, folhas avulsas, bilhetes, cartas, enfim. Então também os materiais de cada caixa eram materiais muito diversos, né? E como ler isso? Eu lembro que eu no começo me desesperei. Então quem está trabalhando aí com um arquivo, desarquivo e tal, a gente tem esse processo, mas de novo, é um processo lindo. Não desistam, não abandonem, façam algo com isso. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é. E por um lado, assim, eu acho dá uma dorzinha no coração, né? Porque é um material tão rico, isso fica fechado mesmo a um grupo muito restrito de pessoas, os pesquisadores, que vão em busca e aí trabalham com esse material, né? Mas é um processo lindo, rico, difícil, complexo, dá vontade de desistir, mas não desistam. Não desistam, não. Ah, tá bom. Então, que a Débora falou, eu vou fazer já para todas, né? Porque acho que vocês conseguem se organizar pensando nas perguntas. Eu vou começar com a Amanda. Então, já conversei com você faz tempo, né? Que você já foi aula da Leila, aproveitar e sou grande fã do seu trabalho. Eu queria perguntar o seguinte, né? Se de alguma forma, eu sei que você trouxe aqui o recorte do Aparecida, mas como você está vendo a sua tese, já quer explorar um pouco dos três, porque me chamou a atenção a capa, né, dos três.
E eu queria saber se de alguma forma você também tem explorado essa relação do corpo, e da inscrição do corpo, como ele vem sendo trabalhado ali no design gráfico, nessa leitura da imagem. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o que me chamou a atenção, né? Tanto na relação com a gente tem a cena do mar, eu estou tentando lembrar dos slides, né? A gente tem a cena ali do mar, uma Aparecida, o Mapocho não tem mar, mas a gente sabe que é um rio, então também essa relação com as águas. O do corpo internável, enfim, você fica ali naquele questão, né? Ali são plantas, ou o quê, enfim, não sei se poderia ter uma relação ali também com a natureza, pode ser. Mas o que eu pensei, enfim, então a questão das águas, foram os dois que eu percebi, até a questão do tom do azul. É claro que quando a avó apresentou o Mapocho, ela trouxe outras edições, né? Então eu também estou falando, assim, especificamente das edições selecionadas no seu PowerPoint, tá? Então, se você está trabalhando outras edições, enfim. E aí a relação da imagem do corpo da mulher, porque você está falando dessa escrita feminina, enfim. E ali nós temos ali uma mulher na praia de costas, semi-nua, por assim dizer, que ela está com um biquíni. Já numa outra imagem, a gente tem ali, pelo que eu percebi, parece uma imagem sagrada, né? Não sei, parece. Quando eu olhei, eu lembrei de uma santa ali, toda vestida, né? Enfim, de como esse corpo ali, ele já está completamente vestido, né? Tem essa relação com a indumentária também. Já no terceiro, tem corpo ou não? Enfim, eu fiquei, quando eu olhei, me lembrou das estrias, que também é um paradigma dessa relação desse corpo da mulher, do corpo do verão, né, como você vai ter essas estrias. E, ao mesmo tempo, o primeiro slide que você mostra de texto, você fala das cicatrizes, né? E as estrias nada mais do que são cicatrizes, né, por assim dizer, desse tempo, desse percurso, desse corpo feminino que é inscrito. Enfim, então, deixei aí essas provocações para vocês, de alguma forma, quando vocês têm caminhado por essa leitura da imagem, né? Aí a pergunta para a Val, seguinte, eu entendo que algumas pessoas às vezes têm essa questão, né, do original e tudo mais, mas tem algumas vertentes de pesquisa que às vezes acabam problematizando que nem o original é de fato original, né? Acaba sendo uma remixagem, que a gente sabe ali que o autor, o escritor, o artista, ele também está envolto de várias contaminações, então que, na verdade, nem existiria o original. Aí eu estou trazendo uma provocação assim, no sentido de quando você frisa muito esse papel de tradutor em uma defesa da verdade, da busca pelo original, como que fica pensando numa arte contemporânea, em que, na literatura, nesse campo artístico contemporâneo escondido, né? Quando a gente questiona também que nem na primeira peça, entre aspas, ela também existe esse termo do original, né? Só trazendo uma provocação que, como pesquisa, a gente sempre tem que justificar o uso dos termos, né? Então, como eu sou da linha de pesquisa aqui, para mim não existe nada original, é tudo esse remix, né? Enfim, aí eu só queria ver como que você está pensando isso. E para Beatriz, eu também acompanho sua pesquisa já há um tempo, já. Eu lembro de você participar da mesa com a Bé e com a Paulo. Eu assisti no YouTube, eu não estava no programa ainda, mas eu já assisti no YouTube já algumas vezes essa mesa, eu acho bem bacana. E assisti também a sua defesa, né? Então, eu acompanho aí. E também você esteve numa aula, eu acho, da Vera, de teoria literária, para falar sobre o Épico Veríssimo, há um tempo, então eu assisti também essa gravação, enfim, também sei aí do seu percurso com o Érico Veríssimo, isso é bem bacana. Então, achei legal você. Tanto que quando falou, eu falei assim, pô, será que a Beatriz vai falar o que eu já observei? Não de uma maneira negativa, né? Mas a gente também quer saber como a pesquisa está caminhando, né? E eu achei legal você trazer essa questão dos arquivos, né? Que era uma coisa até então que você realmente, né, quando eu ouvi, você não tinha trazido ainda, né? E aí a minha pergunta vai o seguinte: o que me chamou a atenção, eu não lembro agora se essa página que você mostrou que tinha as personagens desenhadas era do Sétimo Anjo ou dos fantoches. Mas eu queria perguntar para você, porque assim, eu me interesso bastante pelo campo de estudo da moda, da indumentária, enfim, tenho caminhado um pouco quanto isso em relação à pesquisa. E a gente sabe que dentro do contexto do cinema e até mesmo do literário também, apesar de ter menos campo de pesquisa quanto a isso, a relação da indumentária tem uma presença muito forte na construção da personagem, né? Enfim, e aí, como eu vi ali que ele desenha as personagens, cada uma tem uma roupa, então eu fiquei olhando ali as cores, né, o drapeado da saia, a gola da camisa, eu achei muito legal esses detalhes, eu queria saber de alguma forma se você percebe isso na obra dele como um todo, ou até mesmo
nesses esboços dele, essa presença da indumentária na construção das personagens, né? Enfim, é isso aí vocês veem como vocês vão responder. Qual a ordem? Obrigada. Ai, parabéns pela apresentação, né? Só parabéns pelos propósitos. Vocês querem fazer uma sequência? Pode ser? Não me passou, assim, essa questão da leitura da capa, do livro com o corpo também, né? Acho que essa é uma questão que eu ainda não consegui delimitar. Acho que, apesar da apresentação que eu trouxe desse recorte estar ligado a algo mais parecido, que foi um trabalho muito evidente com o discernimento do corpo, a presença, a ausência do corpo, a minha bagagem, pelo menos o desenvolvimento da tela desse momento, está mais adiantado na parte sobre a questão do tempo e da memória. Então, não me passou pela cabeça do ponto de vista dessa questão gráfica do livro. Mas acho que tem tudo a ver com você, né? Eu agradeço essa contribuição, porque é algo sobre o qual eu já pensar. E eu acho que, sim, essa questão das armas, sim, isso apareceu. Por conta da Carmen Aparecida, que é uma foto de arquivo da família, então a Marta Tabuada, a desaparecida, aparece, enfim, essa mulher que está estampada na capa dessa edição de romance. O romance tem 2 edições, exatamente com a mesma capa. Uma cor, você viu, tem inúmeras, eu conheço 3 capas diferentes. A Val já era, opa, tem alguma coisa, né? Não pesquisei tudo ainda, né? Pelo menos em relação às capas. Mas tem uma questão que é importante para mim, inclusive na escolha de uma cor de como corpos, que é uma percepção do rio como corpo. Isso sim. Então, isso já estava no horizonte da minha perspectiva de leitura do Mapote, porque no corpo impermeável, por exemplo, a questão do corpo ela é múltipla. Então, a história de um corpo torturado, de um corpo feminino torturado, se expande para a história de todas as mulheres torturadas no período da ditadura. Então, talvez essa capa mais multifacetada, como você percebe, possa ter uma referência também nessa questão formal do literário, né, do texto literário em si. Eu acho que algumas coisas que você pescou já tá um pouco no horizonte, e outras são sugestões que eu agradeço. Pela ordem, só uma observação sobre as capas, porque eu não trouxe todas as capas na noite, tem mais. Na última daquelas que eu apresentei, que me pareceu em alemão, a pessoa que está na capa é a Nona Fernanda. Sabe? Aquela que está debruçada diante do... E a primeira colorida é a original, que eu tenho autografada, não comigo. Enfim, era só essa a minha pergunta, a questão do original. Talvez usar a palavra original nem seja mais adequado, porque aqui acho que o mais exato talvez fosse o texto-fonte. Entendeu? Porque, sim, originalidade é uma coisa difícil de se, né, indicar, apontar, mas daí quando eu falo de fonte, eu penso muito no contexto de produção da obra, né? No estilo e que levou o autor a produzir aquela obra daquela maneira. Então, isso é uma coisa que, para quem vai fazer a produção, isso tem que estar muito claro, esse contexto de produção. A questão que eu citei algumas vezes da literalidade, da especificidade, ou seja, esse estranhamento que está no texto-fonte, vamos mudar para texto-fonte, que está no texto-fonte, de alguma maneira, eu tenho que recuperar isso na tradução. Porque daí, se alguém, depois que eu lançar o livro da Nora, e você comprar o livro da Balaia Editorial, e alguém te perguntar, você já leu Nora Sejanovic? Você vai falar, li a tradução para mim. Então você não leu? Não, eu li. Percebe? Tipo, se alguém te pergunta, você já leu Jorge Agamben? Você já leu Benjamin? No original? Entendeu? É um pouco nesse sentido. Nesse caso específico desses 2 romances, tem um terceiro ponto que eu considero muito relevante. É porque tem um propósito político mesmo. Então, a obra, ela chegou aos leitores
já com um propósito político, uma marca ideológica muito bem definida. Isso não pode ser feito. Então, quando eu falo que tradutora, já tenho um posicionamento prévio político, porque eu já estudei sobre o tema, também tem que ter um cuidado nesse sentido, para eu não subverter esse texto-fonte diante da minha crença, dos meios sociais, das condições sociais onde eu estou inserido. Então, o cuidado dos dois lados, né? Para não perder o propósito político das obras, mas para não dar outra cara para elas, por causa da minha crença. Mas vai mais além, né, Laura? Porque além da questão do traço ideológico, você está trabalhando com uma tradução que é literária. Sim, É outro desafio, se não igual, maior ainda do que a questão da ideologia. Eu acho que ainda tem um enfrentamento aí que é coisa séria. não, sim, como eu estou trabalhando nos dois comunicados, mais agora com Nora Stedovich do que com a Fernandes, isso ficou muito claro. Assim, é coisa de um parágrafo você falando. Não, Eu ia só acrescentar uma coisa sobre esse ponto, Val. Porque, bom, você falou das 4 traduções do texto do Benjamin, eu também li esse. É maravilhoso, né? E é um texto difícil, né? Mas é um ponto de discussão em torno desse texto do Benjamin. Haroldo de Campos tem um texto dele que ele fala sobre isso e tudo mais, que é o uso que o Benjamin faz da expressão original. A origem no Benjamin, ele utiliza esse termo, mas esse termo no Benjamin ele está sempre ligado a uma vertigem, né? A origem ela é vertiginosa, ela é tudo menos algo assim, sabe, que você pudesse se fiar como uma espécie de autoridade, porque, né, tem até aquele termo, né, Ursprung, né, Gabriel, que é a origem como algo, como um redemoinho que não cessa de passar, né? E aí, nesse sentido, quando ele fala da língua pura, que tem uma terminologia no texto do Benjamin que às vezes remete a uma espécie de metafísica, que tem essa complexidade, porque mesmo quando ele fala da língua pura, da origem, tem um sentido muito específico ali, né, que está muito relacionado a essa ideia de vertigem, essa ideia de algo que não cessa de passar, né? Então, nesse ponto se coaduna um pouco com autores contemporâneos, né? Embora o Haroldo, por exemplo, na tarefa do Polvaria Poética da Tradução, ele se afasta um pouquinho, ele critica o texto do Benjamin, dizendo, não, tudo bem, ele está tentando mobilizar, né, sair um pouco, alterar o sentido desses termos metafísicos, mas eles ainda são muito metafísicos. Então é uma discussão em aberto. sim, aquele texto é um encrenca. Vários leituras. Sim. Ou seja, né, como disse lá o nosso biólogo, essas questões são muito complexas. São muito Não vai nos refrescar nada de ver isso, mas enfim. Mas eu sou a Tem a Beatriz. minha. Tem a... Tem a minha pergunta também. Bem, aquela página, acredito que você se refira, é da Hora do Sétimo Anjo, onde ele vai fazendo os esboços, né, da figura dos personagens. E é interessante porque a criação do Veríssimo, antes da criação estética, literária, enfim, ele partia da criação gráfica. Assim, para ele era um processo anterior ao processo de escrita. O Veríssimo foi desenhista das capas da revista do Globo durante os anos 30 todos, sim. Então, isso para ele faz muito sentido. Então, pensar na imagem gráfica do personagem para depois essa imagem gráfica ser transposta para uma imagem estética, literária, era uma verdade para ele. Então, as indumentárias, os cabelos, as expressões faciais, os jeitos, os gostos musicais dos personagens era uma verdade, assim, então você tá super certa. Isso faz muito sentido para ele. E, inclusive, tem uma fala dele, de uma entrevista, que ele diz:
às vezes a gente tem vontade, né, como escritor, de vestir as calças do Guimarães Rosa ou o colete do Graciliano Ramos, mas aí a gente volta às nossas calças velhas mesmo, furadas e puídas, porque são essas que nos cabem e nos deixam confortáveis para a criação, né? Então, para eles faz super sentido. Obrigada pela pergunta, viu? Pronto. Eu acho que agora concluímos, né? Eu quero agradecer mais uma vez a vocês três. Aliás, eu acho que as duas vezes foram excelentes, né? A gente sai com aquele gosto de querer mais, né? Mas são pesquisas belíssimas e vocês estão de parabéns e que dê continuidade mesmo, né? O pós-doc está aí para cada uma de vocês como um desafio que não pode deixar passar, né? Eu peço licença, eu vou ter que me ausentar porque tenho um compromisso às 8 horas, né? Mas valeu, até aqui, das 3 horas até aqui, valeu muito estar com vocês, poder ouvi-los, e inclusive a questão dos debates, né? Uma questão muito importante. Obrigada, pessoal.